Nomes e lugares foram trocados para proteger os indivíduos envolvidos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Baseado numa história real. Era uma noite de inverno em agosto de 2017. Nosso amigo conhecido como VHS e o outro como Shane estávamos todos indo jogar bola. Chegamos na quadra, onde é um local que tem muitos matos em volta, e estávamos jogando bola, como qualquer dia normal. E naquela noite, como a luz era iluminada com aquela iluminação amarela, que já dá um tom um pouco sinistro. Quem conhece as ruas de São Paulo sabe das Exatamente. luzes amarelas. E de repente, quando nós todos estávamos conversando, e aí nós estávamos próximo, de repente entramos. Mas naquela noite algo sinistro estava para acontecer, macabro. Eu estava no gol quando subiu uma ventania. O vento veio em nossa direção e começaram a apagar-se as luzes. Como no filme quando as luzes se apagam, que vem apagando em sequência. Sim, eu estava no gol, quando eu olhei para trás, eu vi a sequência dos postes apagando. E aquilo pra mim já me lembrou muito de filme de terror. E um vento muito, muito forte. E como nós assistimos filme de terror, a gente já ficou meio cabreiro, meio na defensiva. E essa noite, apesar de ser uma noite fria, tinha muito barulho da Muitas cidade, pessoas, cachorro, criança. Mas no momento que o vento passou e as luzes se apagaram, ficou um silêncio total. Exatamente, veio o vento, as luzes se apagaram, um ficou olhando pro outro, quando de repente desceu um clarão do céu. Desceu um clarão do céu e se espalhou. Parecia até um raio, mas não era um raio, porque um raio ele aparece e desaparece em segundos. Esse clarão não, ele bateu, a gente ouviu um barulho dele como se ele estivesse batendo no céu. Assim como no filme Independence Day, ele desceu de cima para baixo, como se ele tivesse batido no céu e se espalhado e fez um som. Quem acredita na gravidade sabe que quando o meteoro entra na atmosfera, ele dá aquela pancada e por isso que ele desce pegando fogo. Então foi como se tivesse batido em alguma coisa e aí ele iluminou o céu todo, da cidade toda. A gente viu toda a cidade iluminada. E que cor? Azul, um azul meio esverdeado assim, uma cor bem meio esverdeada assim. Ela veio de cima para baixo, espalhou pelo céu e fez um som do filme Transformers, um som robótico. Ficou fazendo som robótico. E eu, da onde eu tava do gol, eu soltei a bola no gol, porque pra mim aquilo era invasão alienígena, Jesus. Acharam que era. Aí aconteceu isso. Desceu de cima para baixo, explodiu no céu isso. E ficou e das nuvens saíam coisas. Isso, Ficava e ficou um silêncio quando saiu isso. Todo mundo ficou se olhando e as luzes voltaram. E aí fez vum, e voltou todas as luzes. Sim. Mas o barulho da cidade parou, gente. Não tava ouvindo mais carro, criança, nada. Parecia um filme de terror, de alienígena com. Não sei lá que outro tipo de filme de terror tem Sei assim. lá, mano. Parecia muito filme de fim do mundo. Sei lá, parecia coisa do governo. O 2012. Isso. Então alguns acharam que era o arrebatamento, foi até engraçado nessa parte. Algumas pessoas correndo falando, mano, foi arrebatamento. Tinha um monte de moleque com a gente assim, eles, não, mano, não vou jogar mais não, colocaram a camiseta e foram embora. Todo mundo quis ir embora. A gente também não tava entendendo o que tava acontecendo, Vamos se era embora. guerra, o que era, a gente foi O embora. VHS tava com muito medo também já. Tava. E ele é evangélico, o VHS, então ele ficou com mais medo ainda, porque ele falou, mano, será que foi Jesus? O que será que aconteceu? E aí foi muito estranho. E a gente já também já ouviu falar daquele projeto Bluebeam, que é o projeto em que dizem que os Illuminatis que dominam o mundo vão projetar no céu, né, uma imagem de Jesus, uma luz, vão dizer que foi arrebatamento. Então não sei explicar o que aconteceu, mas A gente tá falando aqui, pode até parecer mentira, mas é verdade. Não, a gente é tá tudo- usando em tom de comédia, mas é verdade. é tudo fatos reais. Nós vimos, não Nós aconteceu vimos, com ninguém. não aconteceu com ninguém. Nós A só- gente tem muitos pra provar e que viram também. Sim, o mais interessante disso tudo é que quando acabou as luzes voltaram, ninguém conseguiu ficar na quadra. Ninguém. Todo mundo foi embora com medo, porque também já era 1h da manhã mais ou menos que a gente estava jogando. É. E nisso a gente foi embora pra ver se estava tudo bem, se estava tudo bem com a nossa E a família. gente não tava vendo o que tinha ninguém na rua. acontecido. E até hoje a gente não sabe O que aconteceu? Eu e minha família
família tínhamos o costume de mudar muito de casa. Sempre ficávamos 1 ano, 2 e acabávamos mudando. E isso causou o quê? A história que vamos contar agora é em uma casa que se passou que a gente tinha acabado de se mudar e a gente vai contar pra vocês o que aconteceu. Nós temos muitas histórias sobre essas mudanças em lugares que nós passamos, lugares que alguns muito macabros, outros mais tranquilos, mas essa realmente foi uma história de filme de terror dos anos 80. Nomes e lugares foram trocados para proteger os indivíduos envolvidos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Baseado numa história real. Numa certa época da minha vida, quando eu tinha por volta de 14 ou 15 anos, nós nos mudamos e fomos para essa casa. Essa casa ficava num lugar onde tinha algumas outras casas, não eram muitas, eram algumas. Como se fosse uma vila. 2 ou 3, parecia Vila do Chaves, né? Umas 2 ou 3 famílias. E nós sempre tratamos todo mundo bem, sempre fomos cordiais. E o pessoal nos recebeu muito bem, eram famílias muito legais, muito amigáveis. Falaram, a gente pegou amizade com os filhos dos vizinhos. Sim, tinha um menino, tinha outro menino. O outro menino tinha um problema e um deles não tinha deficiência nenhuma, o outro tinha alguma deficiência. O interessante dessa história é que muitas casas nós passamos tiveram coisas sinistras também. Mas nessa foi muito macabro. Foi muito... Como é que eu posso explicar assim? Foi meio psicopata, se você pensar. Foi meio sombrio. Então nós nos mudamos. Estávamos montando os móveis. Sim, estávamos montando os móveis. E nós ficamos nessa casa por um tempo e tal, né? Estávamos resolvendo algumas coisas, meus pais na verdade estavam resolvendo algumas coisas. E nós ficamos nessa casa. Bom, eu e Davi então fizemos amizade com o filho da mulher, da Gisabelle. De uma dessas vizinhas, a Gisabelle. E aí a gente estava brincando com ele e a gente viu que eles não tinham TVs, não tinham nada que conectasse eles, tecnologia, celular, não tinha. Devido à sua religião. Isso. Eles eram evangélicos, não tenho problema nenhum com evangélicos, inclusive eu sou um. Mas eles eram aqueles religiosos bem, assim, quase que fundamentalistas, digamos assim. Então não podia ter contato com TV, com internet, essas coisas. Mas isso é uma coisa normal, quer dizer, qualquer um pode ser um religioso e Cada fazer um com isso. suas crenças. Mas esse não era o problema. O problema é que, ao decorrer do tempo que a gente foi passando lá, o começo era bom. Mas, como meu pai trabalhava de madrugada, minha mãe começou a ouvir barulhos na janela à noite. A janela era de madeira, aquelas madeiras bem... Batia muito como se alguém estivesse batendo na janela. Isso. E batia, minha mãe levantava à noite, a gente já levantava e falou, mãe, ela tem alguém batendo na janela. Ela olhava, só via sombra passando, mas nunca viu ninguém assim. E contava meu pai no outro dia e tal. Até que as coisas começaram a piorar. No teto, à noite, começava a fazer barulhos de pessoas pisando, pulando em cima. No telhado. No telhado, e não tinha como, era um telhado muito fino. Muito. E o pessoal começou a bater, pular e tal. Parecia que tinha um monte de gente em cima do telhado. Era uma coisa tenebrosa, bater na janela. E minha mãe perguntou para os vizinhos, né, o que estava acontecendo, se eles ouviram, e os vizinhos falaram que nunca ouviram nada, nunca viram nada, ninguém no quintal. Mas o mais intrigante, uma dessas vizinhas tinha uma Brasília. E a outra vizinha, a Gisabelle, não tinha carro nenhum. Não tinha. A Gisabelle falava que a Juliana, tipo, que aquele carro vivia parado lá, mofando, vivia zoando. Isso. E não tinha garagem, tipo, quer dizer, era um corredor que dava pra guardar o carro, mas não tinha garagem. E uns tempos antes do marido dessa Juliana, ele começou a construir uma garagem. Ele começou a construir um negócio de madeira e minha mãe falou assim, eu acho que ele vai comprar um carro, Davi. Isso. E aí a gente falou, será? Legal, né? E aí ele chegou um dia com um Celta vermelho, novo, chamou eu e Davi pra dar uma volta. Nos chamou pra dar uma volta com a nossa mãe, a gente foi muito bonito, muito bacana. E por incrível que pareça, no outro dia de manhã, o que aconteceu? O carro apareceu todo riscado. O carro apareceu todo riscado. E minha mãe tinha dito pra gente, na época que ele comprou, eu não quero vocês brincando no quintal porque esse carro tá aí, os outros têm inveja desse homem. Então eu não quero vocês brincando no quintal. Então a gente não pode mais brincar no quintal desde que o cara comprou o carro. A gente ficava trancado. E aí a gente ouviu um falatório de manhã, quando a gente saiu o carro tava todo riscado. Como a gente tava em casa, não falaram que foi a gente nem nada disso. Então ficou assim, o cara também era um rapaz muito tranquilo, não foi atrás disso. Não, ele ficou chateado. Seguro, né? Mas ele assumiu o seguro, mas ele ficou bem chateado. Isso. E aí ele só deixava o carro dentro daquela garagem que ele tinha construído, porque antes não tava. Isso. Antes ele tinha deixado lá de fora por causa da Brasília. E aí, minha irmã foi passar um fim de semana em casa. Meu pai tava trabalhando, ela falou, vou lá dormir com vocês. Aí ela veio pra minha casa, minha irmã. E ela e minha mãe têm o costume muito de conversar na madrugada. Eu não vi porque eu estava dormindo, mas eu ouvi quando eu acordei. E o que aconteceu? Antes de falar o que aconteceu, eu quero só uma parte que é importante da história que a gente não pode esquecer.
Você falou, eu lembrei. Nossa cama nós tínhamos uma beliche, né? O Daniel dormia embaixo, eu dormia em cima. E na parede tinha algumas coisas riscadas, assim, bem em cima. A gente nunca tinha reparado, já tinha visto, mas nunca parou pra ler. E um dia eu tava lá mexendo, quando eu descasquei assim. Eu vou falar mais ou menos o que eu lembro, né? Porque eu era muito novo. E estava escrito... Primeiro a gente encontrou algo escrito assim: saia dessa casa. Isso, vai embora, sai dessa casa, os vizinhos são loucos. Estranho. E aí eu lembro dela e falou, mãe, naquele momento que eu estava no meu quarto. E aí ele chamou minha mãe e falou, mãe, vem aqui no quarto. Aí eu fui, né, como qualquer criança curiosa. E aí ela falou, o que tá escrito aí, Davi? E aí ele falou isso. Tava escrito, vai embora, sai dessa casa, os vizinhos são loucos. Depois disso, a gente foi olhando as outras coisas que estavam riscadas, a gente nunca tinha parado pra ler. E estava escrito, né, quem morar nessa casa vai sofrer, porque os vizinhos são um inferno. Foi. Coisas assim relacionadas aos vizinhos, e a gente ficou com muito medo. Então, como eu estava dizendo, minha irmã foi dormir o fim de semana lá em casa, voltando, né, aqui é a história. Ela foi dormir o fim de semana lá em casa e, conversando com a minha mãe na madrugada, elas começaram a gritar. Aí Davi levantou. Nós acordamos assustados, uma barulheira em cima do teto, na janela batendo. E só que minha irmã, ela é mais, como posso dizer, ela é mais... Minha mãe, ela ficava com medo, porque só tava ela e nós dois. Já com a minha irmã, elas ficaram um pouco mais, já com mais coragem, porque tinha mais pessoas. Tava ela, minha irmã, tinha meu outro sobrinho que era mais velho um pouco. Isso. E elas começaram, minha irmã começou a bater na janela. E falou, sai daqui, não sabe o que era. De repente, ela foi pra porta, e a porta era uma porta de ferro, e tinha uma abertura assim, onde ficava a corrente. E minha irmã, começou a bater na porta. A minha irmã foi pela porta, olhou, ela viu uma mão branca. Uma mão branca. E aí ela saiu correndo pro quarto. E ela saiu correndo pro quarto. E o barulho no teto, daqui a pouco parou. Isso. E aí no outro dia todo mundo com medo, aquela coisa, e falava pros vizinhos assim, não vi nada, não vi Mito, nada. essa noite ainda, depois de um tempo que parou o barulho, a gente chamou um dos vizinhos, o marido da Isabelle, pediu pra ele ligar a polícia, ele ligou, o policial fez a ronda lá na rua. Verdade. E aí ele falou, mano... Não, na verdade o que aconteceu? Chamaram a polícia fez a ronda, aí parou. Isso, parou. Minha irmã ligou, mandou o cara ligar pra polícia. Isso, aí parou o barulho, parou as coisas. Aí um dia eu tava brincando com... Minha irmã foi embora e tal, depois que isso aconteceu. Aí um dia eu tava brincando com o filho da vizinha Isabelle no quintal, a gente tava jogando bola, e aí eu chutei a bola no telhado da minha casa sem querer. Eu falei pra ele, mano, a gente precisa pegar a bola pra jogar. Aí ele falou, pera que eu pedi pra minha mãe. Aí ele foi lá, pediu pra mãe e falou, nunca vai pegar a bola, porque a bola caiu no fundo do telhado. Em cima da nossa casa. Em cima da nossa casa. Aí ela falou, vem aqui que eu vou com vocês. Aí... Desculpa te cortar, só pra o pessoal entender, a casa, eram duas casas juntas, era como se fosse uma casa grande, separada, como se aqui tivesse uma parede, e essa parede é a outra casa. Tem uma parede, um espacinho e a outra casa. Então tinha um espaço no meio e os telhados eram interligados. Isso. Né? Só pra o pessoal entender, visualizar um pouco como que é. Aí ela falou, vem aqui que eu vou pegar. E aí eu fui seguindo ela, tinha um mato no fundo da casa dela, um pouquinho de mato, tipo um barranco. Ela subiu na escada no barranco. E aí quando eu subi atrás dela, eu e o filho dela, a gente viu que na verdade tinha um corredor de piso em todos os telhados, de todas as casas. Sim. O final do telhado tinha um corredorzinho, então ela foi até o fundo do telhado da casa da minha mãe e pegou a bola. Então algo ali já começou a ficar claro pra minha mãe. Ali já ficou A estranho. gente já vai chegar, você já deve estar entendendo. Como tem um corredorzinho de piso, onde era pra ser um telhado. E um belo dia a gente falou isso pra minha irmã, minha outra irmã, e minhas irmãs ficaram mais cabreiras e falaram, então provavelmente deve ser algum dos vizinhos que sobe lá e deve fazer o barulho do telhado. Isso. Aí minha irmã, não, mas eu vi uma mão branca, não sei o quê, e a gente já está doido, não sei o quê. E um belo dia também, como as coisas são, parece coisas de filme, mas é real. É real. Tudo real. O marido da Isabelle chegou e falou, e tava arrumando alguma coisa. Quando ele chegou e não lembro. Minha mãe pediu pra ele arrumar uma coisa da parede, que tava precisando de verdade. pouco. Isso. E aí ele foi lá na casa dele e pegou duas luvas brancas. Duas luvas brancas. Aquela tipo de médico, né? De médico pedreiro, né? É. Colocou e começou a passar o negócio na parede, a massa. E aí minha mãe viu ele colocando a luva branca e passando a massa corrida na parede. Mas ela não disse nada. Só que aí ela também não tinha se ligado na hora. Não. Ela só olhou, depois ela falando com a minha irmã, acho que por telefone, minha irmã tinha ido lá, não sei. Ela falou pra minha irmã, e minha irmã falou, lembra da mão branca? Minha irmã falou, lembrei, olha, aconteceu isso. E contou as duas histórias. Ela falou, E aí dessa vez, quando foi acontecer de novo, minha irmã já ligou pra polícia. Então a polícia passou, então quem tava saiu correndo. Então, aí beleza, aí parou. Só que a gente tinha mostrado pra ela o que estava escrito pra minha irmã já ficou assustada, a gente já ficou meio... Aí minha mãe já começou a procurar algumas casas, né? Foi. A esposa do meu irmão, com quem ele havia se casado há pouco tempo, na época, era parente dessa pessoa, ou era conhecida, eu não lembro direito. Eu sei que
Quando a gente foi na casa da minha mãe, a gente tava conversando, contou pra ele. Aí ela falou, a esposa dele falou, não, na verdade a Jezabel, ela é meio doida mesmo, ela tem alguns transtornos, ela e o marido dela são meio estranhos. E eles, como o terreno lá é da mãe deles, eles não querem que vende, então eles também não gostam Perdão, eles querem vender. Isso. Eles querem vender, então eles não gostam quando tem inquilino lá. Eles querem que fique sem inquilino, porque eles não pagam aluguel, né? Então se ficar sem inquilino, não tem por que ficar com a casa, eles querem vender. Então eles ficam fazendo essas coisas para expulsar as pessoas de lá. E aí a vizinha também, nessa mesma época, começou a brigar comigo com o Daniel, falando que a gente tava batendo no filho dela. A gente nem gostava, o filho dela era maior que a gente. Sim. O filho dela era mais forte que a gente. Sim. E falando que a gente tava batendo no filho dela, falando coisa. Então aí minha mãe viu que não dava pra ficar ali e saiu. Mas o que fica dessa história é que foi uma coisa assim sinistra. Você vê como o ser humano é louco. E aí você vê nesses filmes aí, as pessoas entrando nas casas, alguém começa perto com ela, é real. Nós já passamos por baseado muita em coisa. fatos Você vai ver nesse quadro que a gente criou, justamente esse quadro que a gente falou, mano, a gente conta tem tantas histórias. Mas Por não que contar uma nossa. contar pro nosso público, né? Então, pra vocês verem como as coisas são, pra vocês tomarem cuidado com as pessoas. Se tiver acontecendo alguma coisa parecida com você, toma cuidado, porque as pessoas elas são levadas ao extremo, quando elas têm algum desejo, um objetivo muito grande, elas não se importam em passar por cima de algumas outras pessoas. E no final eles conseguiram o que queriam. Sim, venderam o terreno e construíram um prédio lá e foram embora. Acabou que eles se separaram e tudo mais, mas o que eles queriam eles conseguiram, né? Então é sinistro. Então fica uma lição aí. Se já aconteceu alguma coisa parecida com você, se você já viu um caso parecido com esse, graças a Deus o nosso só foi até a gente se mudar, mas aqui se a gente tivesse ficado lá poderia ter piorado, né? Na verdade foi muito tempo, isso foi uns meses, mano. Sim. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Então, essa é a nossa história. Temos muitas outras histórias até mesmo para contar dessa casa. Né? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já deixa o seu comentário. É muito importante. Se inscreve no canal para não perder os outros vídeos desse quadro. Se você gosta só desse quadro, vai ter toda semana, a gente vai colocar fazer um uma vídeo história desse. nossa. Tá? E é isso aí. E cuidado.